começando mais um Cash Transformar! Que delícia gravar mais um episódio para vocês. E hoje, gente, esse episódio promete trazer uma nova perspectiva para sua vida. E nós vamos falar do que hoje, amiga? Menina, a importância da inteligência espiritual. Que tema forte, hein? Muito forte, poderoso. E esse tema, gente, vai muito além do que você pode imaginar. E que pode impactar diretamente suas decisões, sua resiliência e também o seu propósito. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos, olha só, ele é treinador comportamental, mentor, palestrante, professor desde os 15 anos, ele é psicanalista clínico, tem coisa aí, hein? E pós-graduado em neurociência e inteligência da espiritualidade. Então, vamos chamar nosso convidado, né? Ninguém menos, ninguém mais que Jorge Rincon! Obrigado por estar aqui, gente. Uma honra enorme esse convite de vocês. O podcast de vocês já tem tudo relacionado ao tema, né? Se é o podcast Transformar, é aquilo que a gente busca na nossa essência, na nossa jornada, né? Exatamente transformação. Essa evolução e esse crescimento no processo de aprendizado. Então, uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Jorge, de receber você aqui. É verdade, aceito, né? Nós que conhecemos o Jorge, inclusive, através de um evento, né? Foi por lá, você também, Sim, né? também. Através de um evento. Tivemos um pequeno contato ali naquele momento. Começamos a te seguir nas redes sociais e fomos ficando apaixonadas aí pelo conteúdo. Sim. Jorge, então, pra gente começar esse bate-papo, se apresenta. Quem é o Jorge Rincon? Bom, eu não posso deixar de trazer uma apresentação que eu sempre coloco nos meus treinamentos e minhas palestras, né, que fala sobre identidade. Porque, na verdade, quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente está falando exatamente sobre a nossa essência, sobre quem de fato nós somos, né, e não é o que fazemos. Quando eu pergunto para as pessoas quem é você, algumas pessoas vêm falar para mim, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Então, quando você pergunta quem é Jorge Rincon, eu costumo dizer que eu sou filho amado de Deus, né? Sou casado, pai de 4 filhos maravilhosos e filho do Ruimar e da Célia. E estou aqui nessa jornada com um propósito e uma missão muito bem definidos, né? Sempre crescer e contribuir. Eu costumo dizer que esse é o grande propósito que todos nós, independente da nossa origem, independente da nossa realidade, nós temos. O que eu posso fazer nessa jornada para crescer e para contribuir? Então, esse é o Jorge. E aí, dentro de tudo que você falou, nessa construção da identidade, nós vamos buscando o conhecimento necessário, as experiências da vida, para que nos ajude a cumprir esse propósito. Então, tá aí as formações, né? Eu comecei na graduação em Direito, sou professor desde os 15 anos, e aí me apaixonei por essa área da educação, de ensinar pessoas. Depois me tornei palestrante, treinador, e nessa jornada sem parar. Você está na área da educação já tem bastante tempo, desde os 15 anos, né? Desde os 15 anos. Eu vi o seu resumo, você mandou pra gente. Eu achei bem interessante que você começou como professor de inglês, foi isso? Professor de inglês na escola Fisk. E eu era. E logo que eu fui alfabetizado em português, minha mãe na época falava, né? Isso início da década de 80, minha mãe falava pra mim, olha, hoje quem tem inglês, né, sobressai, é muito importante e tal. Então, eu agradeço, que na época eu ia chorando para a escola, não queria não. Mas hoje eu sou muito grato por isso. E realmente é um avanço, né, que hoje, embora a globalização facilite muitas coisas, eu costumo dizer que hoje já não é mais um diferencial, né, já é algo que precisa você ter pelo menos o básico para conhecer. E terminando o curso, o dono da franquia na época, da escola que eu fazia, ele me convidou para ser professor. E eu falei, vou aceitar, porque a gente tem contato com a língua e tudo mais. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava numa sala de aula, um quadro negro, naquela época era quadro negro ainda, né? E ele vira para mim e fala assim, ele pega no pó do giz que estava no quadro e fala, esse aqui é bem mais barato do que o outro, mas vicia do mesmo jeito. Olha só! Se você gostar e tiver talento, você não para mais. E de fato, já são aí, né, 34 anos de caminhada nessa área de educação. Que legal. Você tem um currículo, né, igual, por exemplo, o começo, né, com o inglês, e olha, foi para onde foi direcionando.
Já dando uma pincelada aí no nosso tema, quando a gente fala de propósito, você enxerga dessa maneira também, que nós não temos talvez condições de interpretar ou ter uma certeza do nosso propósito, mas nós vamos caminhando, construindo, buscando, e o propósito vai chegando, não é nós que vamos até ele, ele vai chegando. Perfeito. Eu sempre falo que é muito radical essa linha que às vezes as pessoas colocam de, você precisa encontrar o seu propósito. Né? Você precisa buscar o seu propósito. As pessoas ficam perdidas, as pessoas chegam para mim e falam, Jorge, eu tô perdido, eu não sei qual é o meu propósito. Eu já tenho tanta idade, queria tanto saber meu propósito já nesse momento. E as pessoas ficam perdidas. E acaba que nessa onda, né, do mundo das redes sociais, do mundo digital e de filosofia e de treinamentos e tudo, as pessoas se sentem pressionadas com isso e causa uma certa ansiedade. Né? Tem gente que chega realmente a falar para mim, falou, eu vou terminar essa vida sem saber qual é o meu propósito. E eu sempre costumo dizer o seguinte, na verdade o propósito está na jornada. Né? Eu disse aqui no início que qual é o propósito que eu vejo de todos nós? Crescer e contribuir. Como é que eu cresço e como eu contribuo? Eu cresço e contribuo tendo a consciência de que em cada etapa da minha vida eu preciso participar do processo que eu estou vivendo com resiliência, com constância, com disciplina, entendendo o aprendizado e tomando as decisões certas. Porque o propósito que eu tenho, por exemplo, o propósito que eu tinha, por exemplo, com 15 anos de idade, quando eu fui convidado para ser professor de inglês, é totalmente diferente do propósito quando eu peguei nos braços o meu filho mais velho. Não é? Porque muda tudo, os valores mudam. Então, a partir daí, você, no processo de aprendizado, você começa a entender que existe ali um outro propósito. Agora, esse meu filho que eu peguei nos braços, ele casou, ele tem a família dele. Então, agora, o meu propósito com ele é outro, o meu propósito em outras áreas da minha vida. Então, momentos que a vida me traz, ela me faz entender qual é o propósito daquele momento. Porque senão, vamos supor que alguém chega, hoje eu entendo qual é o meu propósito, eu vou lá, vou cumprir minha missão, eu vou alcançar. Eu tenho essa meta na minha vida. E, de repente, a pessoa com todas as habilidades e ferramentas, ela alcança essa missão. E muita gente olha para as circunstâncias da vida, e eu já vi muita gente procurar e falar, e agora? O que eu faço? Sim. Porque a descoberta está no processo. É na caminhada. Você abre o caminho caminhando. É o caminhante que faz o caminho. Eu só não posso parar. Eu só não posso me deixar estagnar. Por conta de circunstâncias e fatos da minha vida. Eu tenho duas escolhas. Ser sempre um herói aprendiz ou vítima de circunstâncias. Que, aliás, a sociedade e o mundo entrega muitas circunstâncias para nos colocarmos no papel de vítima, né? Ficaria muito mais fácil. Né? Sempre. Sim. O mundo... existe uma frase que eu costumo dizer o seguinte, você não forma marinheiro em mar calmo. Marinheiro bom, ele é formado na tempestade. As circunstâncias da vida, elas nos trazem muitas vezes dores que é catalisador de transformação. A dor é um catalisador de transformação. E aí, quando ela vem, eu preciso identificar por que aquilo está acontecendo e como eu posso resolver isso de alguma forma. E o que de aprendizado eu tenho nesse processo. E é lógico que a dor te traz um sofrimento. Sim. Mas você precisa definir exatamente em que momento você vai se reerguer e continuar caminhando. E aqui eu não estou julgando dor de ninguém. Não é? Cada qual, dentro do seu momento, da sua circunstância, da sua evolução, do seu aprendizado, ele passa por aquele processo, por aquela dor, entende o significado ou não daquilo e fica mais ou menos tempo no sofrimento que aquela dor traz. Então a gente precisa respeitar cada qual em suas circunstâncias. Mas esse é a jornada que a vida me oportuniza, que a dor seja um catalisador. E a vitória, ela é resultado exatamente desses processos que a vida me traz para que eu possa ressignificar e aprender. E a vitória também, eu tenho que tomar cuidado com ela para que ela não me permita estagnar. Porque é continuar. Tudo passa. Eu preciso celebrar. Mas o que eu posso, a partir daí, caminhar um pouco mais? Jorge, e aí você falando tudo isso, eu queria que você definisse, ou não sei se você tem uma definição para o nosso tema, né? Que é a inteligência espiritual. E aí, a gente falando sobre isso, até me vem, porque tem algumas pessoas que vivem a vida inteira sofrendo. O que diferencia uma pessoa que consegue sair desse sofrimento, que passa pela dor e passa, ou vive a vida inteira dentro do sofrimento? Tem a ver com essa inteligência espiritual? Tem tudo a ver.
só fazendo assim um breve resumo, durante muito tempo, o grande catalisador diferencial foi a inteligência intelectual, né? A capacidade técnica que as pessoas tinham, as habilidades que as pessoas desenvolviam intelectualmente. Daniel Goleman, principalmente, né? Não é ele que começou o movimento, mas ele deu muita força na década de 80 quando ele veio com uma grande obra chamada Inteligência Emocional. Então ele começou a trazer a perspectiva de que a conexão com nós mesmos e com as nossas habilidades e com o outro nas nossas relações interpessoais e as habilidades que nós podemos aproveitar das pessoas que estão à nossa volta que nos fazem ter inteligência emocional, né? Quem tem inteligência emocional não significa que o sujeito não tenha tristeza, que não tenha raiva, não, é catalisar sentimentos de maneira certa, na hora certa e na intensidade certa. É isso que é ter inteligência emocional. Né? Se alguém bate no meu carro no trânsito, por exemplo, é lógico que eu vou ficar com raiva. Sim. Certo? Mas qual é o grau, qual é a intensidade dessa raiva a ponto de eu resolver ou não o problema? Né? Catalisar isso e entender esse processo é que faz toda a diferença. Certo? Agora, vamos lá. Com o passar do tempo, e muito na linha tênue entre inteligência emocional e espiritual, começou-se a se falar disso. E uma coisa que precisa ficar bem claro, inteligência espiritual não tem relação direta com religiosidade. São coisas muito distintas. Muito importante deixar, né? Claro isso. Porque senão a gente começa até falando do tema e tem pessoas que às vezes já tá passando até pra frente. Deixa eu só esperar ver de que religião que é que eles vão falar pra passar pra frente. Não tem necessário. Porque a religiosidade aqui entra como um fator, como uma ferramenta que as pessoas escolhem para que ela possa desenvolver muita coisa, inclusive inteligência espiritual, como também inteligência emocional e a sua conexão com aquilo que ela crê, no que é eterno ou não. Aí entra a religiosidade desse aspecto. Mas a inteligência espiritual é uma conexão íntima com a minha essência. É com a minha origem, é com a minha identidade. É entender de fato que eu não estou no mundo a passeio e que eu não posso me estagnar. E aí você trouxe algo que é muito importante a respeito disso. A dor, como eu disse, é um catalisador de transformação, mas tem pessoas que escolhem se manter no sofrimento da dor. Outras pessoas sofrem, porém elas entendem que é preciso chegar uma hora e precisa ressignificar esse processo e canalizar isso para uma outra coisa. Isso é inteligência espiritual. É essa conexão com a essência. É o famoso questionar-se. Na esteira do comportamento humano, eu gosto de usar uma simbologia muito interessante que eu aprendi, que é o seguinte: nós temos 5 posições principais. A primeira é da reclamação. Verdade. Pessoas que só reclamam e lamuriam. Né? E se nós pegarmos, e aí me permita, como eu disse, eu não estou entrando na questão da religiosidade, mas existem, se você buscar como fonte de inspiração no desenvolvimento da inteligência espiritual, você vai encontrar muito material legal. Eu estou falando meu, principal, o que eu utilizo como ferramenta para isso é a Bíblia. Independente de questão religiosa. Certo? Eu desafio qualquer pessoa a provar para mim que na Bíblia não tem a resposta para qualquer situação. Tem todas as respostas para qualquer situação. Independente de dogma religioso. Porque dogma religioso entra em interpretação. Certo? Mas Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios: olha, tomem cuidado porque tem muita gente que está reclamando e lamuriando entre nós. E só fazem isso. E inclusive nem estão mais entre nós. Olha que coisa interessante. A reclamação constante, a lamúria, isso já é científico. Ela só traz o quê? Depressão, angústia, tristeza. E o fim é que isso, de alguma forma, desencadeie um processo de doença física, psicossomática mesmo. Sim. E que pode realmente levar à morte. Simples assim. Sim. Então, nesse primeiro estágio, tem gente que só reclama. Ok? No segundo estágio, tem pessoas, e aí é tão perigoso quanto o primeiro, que só justifica. É verdade. Eu não faço, eu não tenho, eu não conquisto, porque ninguém me dá oportunidade, porque o governo está ruim, porque meu chefe ou porque meus colaboradores não cooperam. Então só justifica. E é tão ou mais perigoso que a reclamação, porque quando eu justifico, eu estou contando uma história para mim do porquê que eu não faço. E aí eu entro no papel de vítima e acabo não agindo e crio uma verdade
certo? Por exemplo, vamos dar uma coisa bem simples aqui. A pessoa fala, não, eu preciso malhar, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso fazer exercício físico. Fala, mas eu não tenho tempo. Eu tenho filho para levar para a escola, eu tenho marido para cuidar, tenho casa e tal, eu tenho minha profissão, eu tenho minhas agendas e tal. E não eu falo... Aí eu entro com uma pergunta simples. Eu falo assim, olha, eu relaciono para você 10 homens, 10 mulheres, homens e mulheres empreendedores, empresários que têm uma agenda lotada e que tiram 1 hora por dia para fazer academia. Homens que estão aí de sucesso há muito tempo. E aí você vem dizer pra mim que você não tem tempo. Sendo que essas pessoas têm. Ou senão não são justificativas. A gente escuta assim, eu escuto muito. Ah, mas você vai na academia porque você gosta. Não, não e não. Gosto de sentir dor. Gosto de acordar cedo, mais cedo, né? E aí a outra questão. Né? Quando eu procuro desenvolver inteligência espiritual, nessa conexão comigo mesmo, eu preciso entender que eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto de fazer. Para que eu possa viver aquilo que eu quero e desejo realizar. Faz parte do processo. É a questão de hábitos. Mas continuando, o segundo seria a justificativa, o terceiro é o questionamento. E aí já começa a ficar bom. Porque eu começo a questionar o porquê que isso está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Por que eu estou assim? E nesse questionamento eu tenho 2 vertentes aí. Eu tenho o porquê e o como. O porquê me traz clareza, o como me traz movimento de ação para que eu possa sair daquela situação e ter resultados diferentes. A partir daí eu passo para uma proposta. É a criação de um plano para que eu possa realizar. A partir das respostas do porquê e do como. E no último estágio é a ação. Então, o que diferencia pessoas que decidem viver o sofrimento é que elas ficam só na reclamação, na justificativa, ou no máximo elas chegam ao questionamento do porquê. As pessoas que decidem passar por isso, mas avançar, são aquelas que vão subir nos degraus e falar, a partir de agora, eu sei o porquê, eu sei o como, então eu vou fazer uma proposta e vou agir para que eu possa. Vou dar um exemplo muito, muito forte em relação a isso. Eu conheço algumas pessoas, mas em especial conheço uma mulher que ela perdeu o filho, que na minha opinião é a maior dor que alguém pode passar. Sim. Né? Insuperável sob todos os aspectos. Mas, e quantas mães têm que perdem os filhos? Essa perdeu um câncer agressivo. Descobriu, o filho tinha 2 para 3 anos de idade, 5 meses depois o menino faleceu. E algumas mães numa situação dessa, elas vão viver um luto eterno. Às vezes o casamento acaba por conta disso, às vezes se jogam numa depressão, esquecem de tudo, esquecem outros se tiverem. Essa mãe especificamente, a partir do momento que ela viveu todo esse processo, ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu colaborar nas redes sociais, naquilo que ela fazia, com outras mães que passavam pelo mesmo processo. Ou já tinham passado pelo luto, ou estavam descoberto a doença, ou inclusive ajudar mães e auxiliar mães a prever situações, sintomas, que se ela tivesse descoberto no filho dela antes, talvez o tratamento poderia ter sido um pouco mais eficaz. Veja a diferença? Sim. E então são vetores no mesmo processo que é uma decisão totalmente minha. Viver o sofrimento ou ressignificá-lo, embora eu tenha passado pela dor. Sim. Quando vamos evoluindo, né, e construindo essa inteligência espiritual, nessa esteira, eu consigo caminhar nela sozinha, por ter ter essa evolução de inteligência espiritual, ou ainda assim é importante ter pessoas? Eu sempre falo o seguinte, uma das coisas que eu enxerguei muito forte na busca desse desenvolvimento foi que uma das razões que nós estamos aqui é para aprendermos a nos relacionar. São pessoas que trazem para nós uma perspectiva nova, que nos provam e que nos fazem aprender, seja para avançar, seja para olhar para uma outra direção. São experiências que os outros trazem, que elas tiveram. São pessoas que a gente pode modelar. São mentores. Eu tenho N mentores na minha vida, que de alguma forma, em determinada área, contribuem para o meu crescimento e para a minha jornada. Estar vulnerável é entender isso. Se eu digo, não, eu consigo ir sozinha, isso é um forte sintoma de orgulho e arrogância. Sim. Porque sempre alguém tem algo para contribuir para a minha vida. E nós precisamos tomar muito cuidado
Porque as redes sociais, embora a tecnologia hoje é extremamente positiva para nós, mas elas criam uma ilusão e a tendência do ser humano é comparar. A gente está sempre comparando. Mas na rede social eu posso ser o que eu quiser, ter o que eu quiser e não necessariamente isso seja verdade. E se nós não tomarmos cuidado com isso e soubermos equilibrar e filtrar essas situações, eu caio num processo também de vazio. Por que ele tem ou não tem? E aí não é cuidar ou olhar ou se preocupar com a vida do outro, é olhar para mim numa perspectiva de quem eu posso modelar, com quem eu posso sentar na mesa. E também tomar o cuidado do seguinte, às vezes eu tenho uma frase que eu digo sempre, as redes sociais hoje estão cada vez mais nos aproximando de quem está distante e nos afastando de quem está próximo. É verdade. E a gente tem que tomar esse cuidado. Porque as pessoas que mais são colocadas na nossa vida para nos ensinar alguma coisa são as pessoas que estão mais próximas. É verdade. É a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos. Sim. Ô Jorge, você passou por uma transição de carreira. E qual foi o chamado, assim, para seguir esse caminho agora? Com desenvolvimento comportamental, de pessoas, profissional? Como que foi essa transição? Perfeito. Eu sempre trabalho nas pessoas o seguinte, em algum momento da nossa história, a formação do sujeito ele se dá por experiências que ele viveu. Né? Quando você pega, aí trazendo a inteligência emocional nesse âmbito, quando você traz, por exemplo, hábitos, impactos, principalmente dos 0 aos 12 anos, ele molda toda a nossa estrutura de sujeito enquanto aquilo que acreditamos, as nossas crenças e a partir daí os nossos comportamentos. E aí gera muitas vezes em nós as chamadas dependências emocionais. Raiz de rejeição, ou por uma questão de abandono, ou por uma questão realmente de impacto muito forte nas nossas vidas, ou positivas ou negativas, e criam memórias. Essas memórias nós damos um significado a ela. Às vezes não é tanto o fato em si, mas é o significado que nós damos. Então, respondendo a sua pergunta, o que de fato aconteceu muito forte comigo? Eu tive essa experiência do abandono paterno, embora meu pai sempre procurou estar presente, mas meus pais se separaram. Para uma criança de 2 anos de idade, de repente não ver o pai dentro de casa é abandono. Sim. Independente da forma como isso de fato acontece, mas é o significado que a criança dá. Meu pai me abandonou. E a partir disso, eu era muito apaixonado no meu pai, ele foi viver geograficamente muito distante, e eu sempre tive uma mãe muito protetora e ao mesmo tempo muito exigente. Nós temos perfis comportamentais muito diferentes. E isso é algo muito importante para a gente analisar quando a gente... Mas isso é caso para um outro podcast. Mas o que acontece? Nessa construção, eu me vi sendo muito cobrado pela minha mãe e sentindo muita falta da presença do meu pai. Quando eu comecei a buscar uma carreira profissional, eu busquei a do meu pai, que era o direito. Né? Então, eu me tornei advogado para chamar a atenção do meu pai. Olha a dependência emocional aí. Mas você tinha essa consciência? Não tinha. 99,99% não tem. Exato. Porque o processo é inconsciente. Sim. Certo? Uhum. Só que, olha que coisa interessante, essas experiências, a vida, e aí a inteligência espiritual entra muito forte nisso, a vida ela sempre te oportuniza enxergar o porquê que você está ali e te dar sinais de alguma forma, através dos resultados que você tem, que alguma coisa está errado. O que aconteceu de errado comigo? De repente eu, exercendo a advocacia, inclusive com um escritório de sucesso, forte, financeiramente próspero, eu me vi com 140 quilos, 70 quilos a mais do que eu tenho hoje, saúde deteriorada, estafado, sentindo vazio, não estava feliz com o que eu estava fazendo, o casamento havia terminado, né, distante dos meus filhos, e aquilo para mim não fazia sentido. E onde é que eu encontrava descanso daquele estresse do dia a dia? Era na sala de aula. Então eu comecei a perceber, falei, cara, tá aí a minha missão. A minha felicidade. A minha felicidade tá aí. E eu comecei a buscar isso. E foi quando e aí eu preciso entrar no processo em que eu preciso me desenvolver, ser vulnerável, abrir a minha alma e falar, olha, eu preciso encontrar, eu preciso buscar esse autoconhecimento, eu preciso me conectar comigo mesmo, com a minha essência, com a minha identidade. E eu preciso encontrar esse caminho. Então eu comecei a buscar ajuda, né? Na psicanálise, em terapia, em estudos.
E a vida é interessante, como a vida, o universo sempre oportuniza isso. E eu comecei a advogar na época para uma pessoa que é doutora em psicanálise, tinha uma escola de formação em psicanalistas. E aí ele começou a me apresentar esse caminho de desenvolvimento humano. Foi quando eu me formei em psicanálise clínica, me aproximei da neurociência. Eu falei, cara, as respostas para mim estão aqui. E aí eu comecei a fazer essa transição. Quando eu percebi que eu poderia ser um canal através da minha transformação de levar isso para outras pessoas. Olha que interessante. Até vai de encontro com a sua pergunta. Se precisa de pessoas, né, para o desenvolvimento. Sempre. A gente fala muito desde o começo também aqui, né? Que é o entendimento, assim, que eu e a Déia sempre teve e trouxemos como essência pro canal, pro podcast. A ligação do cast transformar. Pessoas transformam pessoas. Pessoas precisam de pessoas. É algo que a gente vem trazendo sempre muito forte. E como faz sentido em todos os nichos. Se a gente estiver falando com você sobre inteligência espiritual, se a gente falar com o pessoal do direito, da estética, todos os nichos que estivermos conversando, em algum momento vai fazer sentido pessoas com pessoas. Exatamente. E é interessante, né, que essa questão da inteligência espiritual, ela começou a vir muito forte em mim, e aí tem a ver com essa jornada que eu tive de experiências, né? Eu, por exemplo, quando eu nasci, meus pais frequentavam a Umbanda. A gente entrando na questão da religiosidade um pouco agora. E aí, tanto que meu nome vem daí, né? Jorge por causa do São Jorge, e o meu segundo nome é Tibiriçá, né? Então eu descobri que em Rio Preto meu nome é Chico, Jorge Tibiriçá. É nome de Muito importante. E aí, depois disso, meus pais se separaram, meu pai caminhou para a doutrina espírita, minha mãe veio para a igreja evangélica, é o ambiente onde eu fui criado, né? Aos 7 anos, porque eu não fui batizado quando nasci, uma tia muito católica pediu para minha mãe para que eu fosse batizado na igreja católica, e eu convivendo com a igreja evangélica. Aos 11 me batizei na igreja evangélica, fiz seminário, mas eu conheci muito desse universo da religiosidade. E conhecendo esse universo da religiosidade, o que me despertou? Que, na verdade, o que mais precisamos é nos encontrar nesse universo. É nos conectar com uma essência e entender que, de alguma forma, e aí, da maneira como as pessoas quiserem acreditar, está tudo certo, da forma como elas enxergam Deus, elas precisam entender que a essência vem de algo maior e que existe, de fato, um propósito para eu estar aqui em determinados momentos da minha história e da minha vida. E é por isso que eu sempre falo crescer e contribuir, é evoluir e aprender. E eu comecei a buscar nisso, né? Quando você fala assim, qual que é a sua religião hoje, Jorge? Eu tenho o meu caminho aberto e frequento a igreja evangélica onde eu fui criado, tenho muitos amigos pastores, a doutrina espírita é algo que eu sempre estudo também, ministro palestras em casas espíritas, em igrejas evangélicas, e abro esse caminho de uma conexão não com uma religiosidade em si, mas de uma saúde de fato na sua própria essência. Sim. Isso é importante, essa evolução da fé. Eu penso assim também que vamos construindo uma inteligência e uma sabedoria, talvez a palavra, né? Uma sabedoria, inclusive quando nos permitimos, né? Sem julgamentos, entender o contexto de algumas religiões, né? Adquirir um conhecimento, uma interpretação. Eu penso que não é desperdício. E a partir principalmente do princípio do não julgamento, né? Com certeza. Até colocando isso, né, quero até convidar a nossa audiência aqui do podcast. Dia 22 de fevereiro agora vou ministrar um workshop chamado Mestre da Vida. O Mestre da Vida foi criado, e aí dando seguimento, quando eu falo Mestre da Vida, né, é alcançar prosperidade e abundância com propósito e sabedoria. E quando eu falo prosperidade e abundância, eu não estou relacionando a questão material. Né? Prosperidade e abundância tem algo muito mais amplo do que material. O material é apenas uma das áreas da prosperidade e da abundância. Sim, sim. Mas, é causa, né? É consequência, é resultado de muita coisa que eu planto. Agora, sabedoria e propósito. Qual é o meu propósito nesse momento da minha vida que eu estou vivendo? Seja ele de dor, seja ele de celebração, qual é o propósito? E como eu posso agir com sabedoria nesse momento, que é essencial. A sabedoria é colocar o conhecimento em ação.
E se eu não tenho ainda o conhecimento necessário para agir da maneira que eu preciso buscar esse conhecimento. Sim. Isso é sabedoria. Exato. Sim. E, inclusive, não tem nada a ver com o intelectual, né? Não, de forma alguma. E é bem legal que nós conversamos um pouquinho antes de iniciar a gravação, né, Jorge, sobre a tal da religiosidade e a espiritualidade. E eu até falei assim, eu não gosto muito desses rótulos. Sim. E eu tenho percebido que tá crescendo esse movimento da espiritualidade e eu tô achando muito legal, tô gostando bastante, porque aí tem menos julgamento, eu tenho percebido, assim. Sim. Lógico que tem muito ainda pra gente caminhar, mas tá sendo mais leve, parece. Não sei se porque vocês percebem as isso. pessoas começam a entender e elas começam a... E aí é onde eu falo, ó, o positivo da rede social, do mundo digital, que dá às pessoas mais conteúdo para que elas Sim. possam conhecer. Sim. Sim. Né? E que as coisas não se reservam apenas num diz que me diz, ou numa rotulação da religiosidade aqui. Porque, vamos lá, esses dias eu ouvi até, me permita trazer o nome dele aqui, o Leandro Carnal. Né? O Leandro Carnal já passou por um processo religioso, ele foi franciscano, hoje ele se diz ateu. Ateu. Né? Mas eu gosto muito dele, porque ele fala as coisas com muita propriedade, com muito fundamento. Ele disse uma coisa muito bacana esses dias. Ele falou o seguinte, olha, no mundo nós estamos 8 bilhões de pessoas, certo? 2 bilhões de pessoas são cristãs. 6 bilhões de pessoas não são, e boa parte dessas nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo. Como é que eu vou rotular essas pessoas, julgar essas pessoas dessa forma? Agora, eu olho para o mundo cristão porque eu fui criado num país que é essencialmente cristão. Então, a minha tendência é ver um mundo cristão. Sim. Então, quando eu começo a quebrar essas barreiras, entendo o seguinte. O Mestre Jesus, né? Que para mim é o ser humano com maior inteligência espiritual e emocional que já pisou nesse planeta. E se você buscar as mensagens dele, ele sempre buscava o seguinte: qual é a minha essência comigo, a minha paz interior, com aquilo que é divino, com aquilo que criou o universo, independente da forma como você me enxerga, e com o meu próximo. Essa tríade de relações. É isso que é importante. É isso que pesa. Os discípulos, quando perguntaram para Jesus, falaram, como é que vai ser quando chegar no final de tudo, né? Sem rótulo de apocalíptico nem nada. Mas quando chegar no final das coisas, como é que vai ser definido isso tudo? Ele dá uma resposta muito interessante. Ele não falou sobre religiosidade, quantas vezes você vai numa religião, quantas vezes você vai na igreja, quantas vezes você confessa. Ele falou sobre servir. Ele falou sobre dar o pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar quem está hospitalizado, encarcerado, vestir quem está nu. É aquilo que eu faço enquanto eu consigo crescer para contribuir e transbordar na vida do outro. Sim. Esse é o forte da igreja espiritual, independente das circunstâncias. Tem um sujeito que eu cito ele sempre, chama Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um sujeito que ele cultivava a perfeição do corpo. Ele tinha um apelido de Tarzan, inclusive. Naquela época o Tarzan era o grande herói, né? E um dia ele ouviu uma mensagem especificamente para ele, que dizia para ele que ele ia passar pela floresta da dor e que ele precisava agarrar no cipó da fé. Ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Nossa. Então, a partir daí, ele passou a depender de tudo e de todos para dar uma simples virada na cama. E uma vez um repórter perguntou para ele, o que é felicidade para você? A resposta dele foi, virar de lado. Olha só. Olha. Então, a felicidade, ela está exatamente diante das circunstâncias, o que você aproveita de cada momento da sua essência, da sua história. E o que o Jerônimo Mendonça passou a fazer a partir daí? Dar palestras. As pessoas levavam ele na maca para os lugares, ele dava palestras e as pessoas saíam das palestras dele com vontade de viver. Olha, Isso é ressignificar e encontrar propósito. Sim. Então a felicidade está na jornada, está no processo. Eu que decido ser feliz. Sim. Também tem muito, né, comentando assim também, nesse contexto e trazendo também até uma comparação com a rede social, estamos assim, nos pegamos, né, em muitos momentos não aproveitando o momento, né, e aquilo que já conquistamos, eu quero esse copo, a hora que eu tenho, eu quero outro, eu nem desfruto desse momento, dessa conquista. A busca do prazer imediato e quero Exatamente. mais. E a comparação, porque, eu tenho isso, mas nossa, olha o que aquele outro acabou de ter. Na linha da inteligência, tanto emocional quanto espiritual, nós temos uma pirâmide de formação do indivíduo, né? Onde a base é o ser, é a minha identidade. Quem eu sou no contexto e mundo em que vivo, independente dele. A partir daí,
Acima disso está a minha capacidade de realização, é o fazer. E depois o ter, que é a linha do merecimento. Sim. Certo? As pessoas invertem. Por quê? Porque muita gente avalia pelo que tem ou pelo que o outro tem e não pela sua essência e pela sua identidade. E é por isso que o ter nunca é suficiente. E por isso que quando eu perco o ter, a minha tendência é entrar numa loucura por ter perdido. Entendendo que, e essa frase não é minha, que nós viemos para esse mundo sem nada, vamos sair desse mundo sem nada, e não há lógica em eu passar nessa vida brigando por aquilo que eu não trouxe e por aquilo que eu não vou levar. Olha, que legal! Exatamente isso, não faz sentido. Porque eu tenho e eu estou hoje, mas pode ser que amanhã não tenha. Então é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, eu conquistei pelo meu trabalho, minha atividade, mas pelas circunstâncias que de alguma forma me proporcionaram aquilo e amanhã posso não ter. E aquilo é um mimo, é resultado de alguma coisa. Tem uma obra que eu gosto muito, inclusive foi desse amigo, cliente, que me trouxe para a psicanálise. Que ele escreveu o seguinte: na busca do ter, a angústia de não ser. Ô Jorge, e assim, quais são os sinais que alguém precisa mais dessa inteligência espiritual? Como a gente identifica e como essa pessoa pode buscar? Quando você se percebe naquela situação de por que eu estou fazendo, começa a se questionar isso. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu levanto da cama todos os dias e faço isso? Que sentido isso tem para a minha vida? O que eu quero buscar? E aí quando você começa a perceber que parece que aquilo não está se encaixando, não faz sentido. Quando há algo que te incomoda. E não significa que você está fazendo o que é errado, mas é o sentido que você dá naquilo. Eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui em Rio Preto, uma profissional fantástica que me atende. E um dia ela chegou para mim e a gente já criou uma relação de conexão. E ela falou para mim assim, eu amo o que eu faço. Eu não tenho dúvida que eu nasci para isso. Só que eu tô perdida. Eu tô levantando de manhã sem vontade de vir para cá. Eu chego no final do dia e estou estafada. Enquanto eu tô aqui, eu tô alegre, tô atendendo tudo mais, mas de repente termina, eu apago as luzes e falo, e agora? Onde é que eu vou e tal? E chego de manhã, parece que eu não quero sair da cama. E aí, buscando conhecimento, ela percebeu que ela estava à beira de um colapso de síndrome de burnout. Uhum. A resposta que eu dei para ela foi o seguinte, falei, o quanto você está aproveitando os resultados daquilo que você faz? Porque se eu faço o que eu faço por conta de algo, que eu quero realizar algo. O quanto você está aproveitando isso? Porque é legal que você faz o que você gosta, que você ama, que você está alegre nisso. Mas o quanto você aproveita os resultados disso, o quanto você agradece, mas agradece de forma ativa. É pegar os filhos com os resultados desse trabalho e ir para um clube, sabe? Ir para uma praça viver isso aí, é desfrutar de um momento ali com, sei lá, com o marido, com a família, de um jantar, de um churrasco, fazer uma festa, uma viagem, parar um pouco e fazer isso. Olhar para outras coisas, tirar o foco disso aqui, buscar alguma coisa que existe, que possa agregar de alguma forma, ou que não tenha nada a ver, mas apenas por diversão. Ler alguma coisa e por aí caminhar nesse sentido. Eu falo assim, eu trago bastante assim, para minha realidade, sempre com relação ao dinheiro. Que ele nunca seja o meu senhor, e sim o meu escravo. Que eu tenha ele para ele poder realizar alguma coisa, mas que ele não mande em mim, não comande os meus dias, não seja por ele só que eu levante da cama, que eu vá fazer algo. Que ele vai, na verdade, ele vai ser ao contrário. Ele vai me beneficiar, não? E Jesus nos ensinou muito isso, né? Ele nunca disse, apesar de algumas interpretações erradas nesse sentido, ele nunca disse que quem tem dinheiro está errado, ou o rico está errado, ter prosperidade financeira está errado. O que ele diz é que a gente precisa tomar cuidado para decidir quem manda em quem. Exatamente. Certo? Sim. Dinheiro é resultado do meu trabalho e é um produto. Eu recebo aquilo para trocar por alguma coisa. Sim. Para servir, para contribuir e para adquirir e desfrutar de alguma coisa na minha vida. Mas não ficar preso nisso. Isso é e tem pessoas que são extremamente felizes sem ter absolutamente nada de dinheiro. E tem muita gente que chora dentro de um restaurante que o prato é de R$1.000. Mas que a vida está totalmente vazia e ele está pensando em morte. E a família está totalmente destruída. Opa! Você acha que isso tem a ver também com a gratidão? Com toda certeza.
Uma pessoa, certa vez, entrou dentro do meu carro e eu tinha recentemente comprado esse carro e ela virou para mim e falou assim, nossa, meu sonho é ter um carro desse. E não ter aquela... Ele usou um palavrão, né? Aquela que eu tenho lá na minha garagem. Eu falei, cara, com todo amor, receba com amor as minhas palavras, porque eu sou seu amigo, vou te falar isso. Enquanto você não for grato pelo que você tem na sua garagem, você não vai conseguir conquistar isso aqui. Porque um dia você sonhou com aquilo. É verdade. Um dia você andou a pé e queria um carro para você se deslocar. E agora que você tem, você desdenha daquilo que você tem, porque você olha para o outro que é melhor. Então, se eu não cultivar gratidão por tudo e por todas as circunstâncias da minha vida, eu não consigo avançar naquilo. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com o pai, com mãe, com o irmão e tal. E entra num sentimento extremamente tóxico daquelas relações. Sim. Eu preciso honrar o meu círculo familiar, principalmente os meus ascendentes, pai e mãe. Não significa que eu preciso estar ali presente, porque às vezes realmente o relacionamento é tóxico, ninguém muda ninguém. Mas honrar e ser grato, porque foram canais, eles não me devem absolutamente nada, mas eu estou aqui porque de alguma forma eles foram usados para isso. Sim. E eu quero fazer uma observação, que você foi um dos únicos convidados que quando se apresentou falou dos seus pais. Verdade. Né? Eu achei lindo. Porque é canal. Eu estou aqui por causa deles. Por mais desafiador que em algum momento tenha sido essas relações, pelo abandono, né, que de alguma forma já foi ressignificado isso, é preciso honrar isso. Né? Eu estudei, não sou, mas eu estudei constelação. Né? E na constelação, a gente trabalha muito cada qual no seu lugar, honrando e tendo esse equilíbrio nas relações, para entender que faz parte do caminho. E ser grato por isso. Ser grato em qualquer circunstância. É desafiador? É. Sim. Tem dia que, puxa vida. Mas entender, por exemplo, eu fui para Goiânia agora de carro uns tempo atrás, coisa de 2, 3 semanas, e chegando em Goiânia, faltando 140 km para chegar em Goiânia, meu carro quebrou o motor. Quebrou mesmo que fundiu o motor. Nossa. E aí, de repente, poxa, lá no meio da estrada, mas olha que coisa maravilhosa. Essa estrada é cheia de momentos em que não há nenhum sinal. Eu parei num lugar que havia sinal absoluto para eu poder ligar para qualquer pessoa e pedir socorro. Meu Deus. Então isso já é motivo de gratidão. Sim. Não é verdade? Outra coisa, tudo deu certo. A seguradora me atendeu, tem seguro, e sou grato por eu poder ter seguro. Foi lá, guinchou meu carro, um táxi foi lá, me buscou, me levou até a casa da minha mãe em Goiânia, onde ia ficar. Isso tudo é motivo de gratidão. Sim. E outra, eu não sei se eu estou conectado e se todos os dias eu faço essa oração. Todos os dias eu peço, livrai-me de todo mal. E de repente acontece algo desse comigo e eu não entendo talvez o que estaria me livrando ali na frente. Sim. Exatamente. Não é fazer o jogo do contente, é entender o seguinte, aconteceu. E se aconteceu, qual é a solução que eu posso ter agora? Focar na solução e não no problema. Exatamente. Sim. Eu tenho uma história, não é todo mundo que acredita, mas eu tava com um problema de saúde mesmo, sério, que eu precisaria de uma cirurgia. E aí eu comecei a me conectar mesmo com Deus e conversar. E aí eu comecei a pensar, mas eu preciso ser grata até por isso que eu estou passando. Porque aí eu tinha mais vontade de viver, de estar mais perto das minhas filhas, de aproveitar aquele momento. Porque, né, de repente ia fazer uma cirurgia, ter que ficar precisando de pessoas para cuidar das minhas filhas. Gente, por incrível que pareça, eu nem acredito em coincidência, eu sei que foi de coração e pela minha gratidão que o meu problema desapareceu e eu não precisei da cirurgia. Então, eu acredito muito nisso, assim, de ser grato mesmo, até pelas coisas que não são tão boas, ou até mesmo ruins, porque sempre há um ponto ali para se observar. É sempre o processo. Que vai ser importante. Nada, absolutamente nada é por acaso. E o que você colocou aí, Dani, é muito interessante. Tem um livro que eu sempre indico para as pessoas da Louise Hall, né? Você pode curar a sua vida. E ela é o exemplo do que de fato é capaz esses gestos, esses sentimentos. Outra também é Amy Cuddy, né, que é do Poder da Presença, né, que também ela é um caso específico disso. Ela sofreu um acidente, perdeu massa cefálica, estava fazendo psicologia em Harvard, mas ela falou assim, nunca mais vai poder voltar a estudar. Voltou a estudar, hoje é professor em Harvard. Por quê? Porque crendo e adotando que é algo neurocientífico.
Os pensamentos, os sentimentos que eu tenho, que eu adoto para minha vida, eles causam na minha dinâmica física, na minha energia esse processo. Tudo aquilo que o cérebro, ele trabalha com imagens. Se eu falo para você assim, ó, pensa no elefante rosa. No seu cérebro não veio a imagem da palavra elefante rosa. No seu cérebro é a imagem do elefante rosa. Sim ou não? Sim. Porque ele trabalha com imagem. Ele capta a comunicação e trabalha com imagem. Quando eu comunico algo, e essa comunicação gera em mim um pensamento, ele gera dentro do meu cérebro uma imagem a respeito daquilo. E essa imagem causa em mim um sentimento, bom ou ruim. E quando isso gera em mim esse sentimento, o cérebro trabalha no que a gente chama de sinapses neurais ou fatores que desencadeiam uma série de neurotransmissores que são lançados na corrente sanguínea. Neurotransmissores, as glândulas produzem hormônios, né, que têm diversas funções. Sim. E todas elas positivas. Quando elas se tornam viciantes, aí é que vem o estado negativo dela. Por exemplo, a pessoa fala, o cortisol é o quê? O hormônio do estresse. Então é ruim? Não é ruim, porque o cortisol, ele te dá o alerta para o seu organismo que alguma coisa está errada. Mas tem pessoas que são viciadas em cortisol, elas estão estressadas o tempo inteiro. Se o cortisol ficar em excesso no seu organismo, vai causar inflamação e por deterioração de artérias e leva a desencadear uma série de problemas. Sim. Mas, enfim, o que eu quis dizer, o que eu quero frisar é pensamentos e sentimentos geram uma série de explosão química no seu corpo. E olha que coisa interessante. Estudos apontam que o primeiro ponto em que o seu corpo é atingido são exatamente as células de defesa. Esses neurotransmissores, essas químicas, elas vão para os componentes de defesa do seu sangue. Ou seja, se eu gero uma química positiva, eu fortaleço as células de defesa no meu organismo. Se eu gero uma negativa, eu enfraqueço essas células de defesa no meu organismo. Então, no seu caso, por exemplo, neurocientificamente, a sua decisão de ser grata, de ter bons pensamentos, de pensar de forma positiva, é o exercício da fé. E a fé não é acreditar, a fé é confiar. A própria origem da palavra fé, se você olhar até na Bíblia mesmo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no hebraico e no grego, ela significa confiança. Ter fé é confiar. Confiar de que tem propósito para tudo. Confiar que no final tudo passa. Confiar que alguma coisa boa vai acontecer. É confiar. Sim. Quando eu confio e essa química é gerada no meu organismo, as minhas células de defesa, o meu corpo todo, ele vai responder aquilo ali. E inclusive processos de cura que desencadeia a eliminação de possibilidade de tratamento químico, né? Porque o seu organismo já fez isso. O nosso corpo é uma farmácia natural. Eu acredito, com certeza. Muito. Aproveitando aí o contexto que estamos da gratidão, vamos expressar nossa gratidão aos patrocinadores, né, Daia? Sim. Que nos permite continuar e avançar com o projeto. Então, gratidão a todos vocês, a King Camisaria, King Uniformes, que está aí presente aqui na nossa cidade, mas atende a nível nacional, com uniformes de qualidade para a sua empresa, para a sua instituição, para o seu evento, inclusive, viu, Jorge? Precisar, procura eles lá. Vamos lá falando de todos eles? Vamos aproveitar, então. Isso. A M-Mag. M-Mag é uma moda infantil e adulta de roupas femininas. Temos peças tal mãe, tal filha. Eu sei que as mamães amam. E a M-Mag trabalha com propósito também, querendo proporcionar uma experiência a todos os clientes. Então, desde paladar, olfato, visão, audição e o tato. Então, entre em contato, o QR Code de todos os nossos parceiros estão passando na tela. Só colocar o celular aí para vocês entrarem lá, conhecer, dar uma forcinha também para os parceiros, Exatamente, né? Você que queira também, né? Contribuir, fortalecer aqui o nosso movimento de trazer informação e conteúdo de qualidade, nos procure, nos chame para a gente trazer a sua marca aí para engajamento com o nosso público também. Temos aí todos os nossos patrocinadores passando a todo momento. Se você puder ir lá, curtir, conhecer, em algum momento que você precisar de um desses produtos, por que não adquirir e fortalecer essas empresas que estão aí investindo em projetos de qualidade como o nosso. Sim, falar um pouquinho da Oice também, Isso. que inclusive esse final de semana eu estava tomando um vinho. Degustando! A Oice, empresa
coisa que traz a essência do olfato, né, com uns cremes, e também do paladar com vinho, focando aí no bem-estar, para que você tenha momentos sozinha ou acompanhada, mas sempre focando, pensando em você. Então, ela traz aromas manipulados, exclusivos, para que você tenha essa experiência individual e exclusiva. Temos a Simone, fotógrafa maravilhosa, que inclusive já passou aqui por podcast, porque não é só uma fotografia, né, trazendo a vivência dos momentos, um olhar para aquele momento, né, a Simone, ela tem a sensibilidade, assim, são fotos com emoção de verdade, ela tenta clicar a espontaneidade do aniversariante ou de um casamento, dos convidados. Do evento, né? Sim. E aí temos também o Clube de Elite de Clube de Elite para as mulheres empreendedoras. Ai, eu vou dar um spoiler. Será que ela vai me matar, gente? Oh, meu Deus. Você falou para mulheres. Vai começar a ter o masculino. Você acredita, que Jorge? Tudo! A equipe já tá sabendo. Eu também já fiquei sabendo. Vai que ter legal. a Ju, cofundadora do clube feminino, né? Cofundadora não, perdão. Fundadora, né? Tem as que ela já tá em várias cidades, vai trazer aí pro masculino também. Então, se você tiver interesse ou do feminino ou do masculino, procura aí nas redes sociais, Clube de Elite Empreendedorismo ou Juliana Pardo. É isso. Vamos lá. E você falou, Jorge, do evento, do Mestre da Vida. Ele vai ser uma imersão, vai ser um final de semana, um dia. Fala um pouquinho. Ele vai acontecer no dia 22 de fevereiro, aqui em Rio Preto. É um workshop das 8 ao meio-dia. Meio-dia, meio-dia e meio. E ali nós vamos trabalhar exatamente, porque qual é o objetivo? Como o próprio nome diz, é que você seja o mestre da sua vida, que você seja o comandante do seu barco, certo? Nós vivemos relacionamentos, mas as decisões, elas cabem a mim. É assumir a autorresponsabilidade, é ter consciência de que os resultados da minha vida, elas estão relacionados absolutamente aos meus comportamentos. E se isso é verdade, então eu sou o único também que pode mudar isso. E aproveitar o máximo dessas relações que eu tenho para utilizar tanto em benefício do outro no servir, quanto no meu próprio crescimento. Então, se tornar o mestre da sua vida, de fato. Então, nesse workshop, nós entregamos ferramentas que fazem com que as pessoas criem um plano ideal para que elas possam alcançar as metas e os sonhos que elas tanto desejam em determinadas áreas da vida. Primeiro, ter consciência de onde elas estão, do que precisa mudar, né? Seja em qualquer área da vida, e a partir daí criar o plano perfeito para que ela possa performar e trazer resultados nessa área. Então, das 8 ao meio-dia, dia 22 de fevereiro, no Cassino Hotel, Mestre da Vida, certo? Inclusive, eu quero aqui já deixar um convite para a audiência e vou, pessoal, acompanhar aqui no Instagram, tanto o podcast quanto no nosso Instagram, que nós vamos sortear uma inscrição lá para exclusivamente as pessoas que acompanham o podcast Transformar. Eba! Obrigada! A gente pode entrar no sorteio. Estão convidados. E para poder fazer a inscrição, como procuramos sua página? No Instagram, né, @jorgeincomoff, lá na bio tem a página de inscrição. O link de inscrição. Legal. Você sabe que eu ia te perguntar qual a relação entre a inteligência espiritual e o sucesso profissional. Eu acho que nesse evento você vai linkar tudo, né? Com certeza. É muito forte, Dai, quando eu conversando com pessoas de sucesso, né? Conversando com pessoas que tiveram sucesso nas áreas da vida. São pessoas que, se você perguntar para elas como é que vocês atingiram o que conseguiram atingir, a maioria das pessoas, sabe qual a resposta delas? Não sei. E por que na verdade vem essa primeira resposta? E elas precisam buscar nelas mesmas o porquê disso. Porque elas decidiram se comportar de uma maneira extremamente positiva para a vida. Olhar para elas mesmas, buscar autoconhecimento, entender que ela não é melhor do que ninguém e que nesse círculo de relacionamentos as pessoas de alguma forma podem contribuir para a vida delas e elas tirarem o máximo proveito disso e estarem vulneráveis e abertas também para contribuir na vida das pessoas com que elas têm, certo? E não se importar com julgamentos, não fazerem questão de aplauso. As pessoas não fazem questão de aplauso. As verdadeiras pessoas de sucesso, elas não fazem questão do aplauso. Elas recebem isso com muita gratidão, mas não fazem questão. Não se importam com julgamentos porque elas têm consciência de que estão no caminho certo, entendendo também que podem errar. E que se erram, também entendem que se for preciso pedir perdão, elas pedem, se for preciso consertar a rota, elas fazem, e fazer o que precisa ser feito com constância, com muito foco,
né? Eu costumo dizer que o foco ele precisa estar dividido em 3 partes. O visionário, que é aquilo que eu olho para onde eu quero de fato chegar a atingir. Né? O comportamental, quer dizer, me comportar da maneira que eu preciso estar para alcançar. E o consistente, que é não desistir. Então, pessoas de sucesso são pessoas que não se importam com o julgamento, não fazem questão do aplauso, têm foco, não desistem de forma alguma e entendem que tudo é um processo de aprendizado. Essas pessoas, elas desenvolvem e estão sempre prontas a desenvolver inteligência emocional e espiritual na caminhada delas. Entendendo que isso é dinâmico, eu nunca estou pronto. Eu sou um aprendiz de. Sim. Né? Eu acho muito interessante na cultura judaica, eu não sei se vocês sabem disso, o judeu nunca conjuga o verbo ser na primeira pessoa. Ele não fala eu sou. O judeu, ele fala eu estou. Porque na visão dele tudo é passageiro. Ele pode estar aqui, amanhã pode estar lá. Ele pode ter essa profissão aqui, amanhã ter outra. É da cultura deles. Por conta de uma forte existência na questão da própria religiosidade deles, mas de enxergar Deus como um ser absoluto. Isso, na visão deles, só Deus é. E, de fato, a essência que nos conecta a todos é que, de fato, existe. Nossa, que profundo. Que profundo. Lindo. Que lindo, que obrigada. maravilhoso. Até pelo convite, pelo sorteio, nós vamos organizar aí alguma forma das divulgações para que esse sorteio aconteça, a pessoa participe. E aí, quando nós falamos do sucesso, então, sucesso em diversas áreas. Então, fica o convite para participar também aqueles que hoje têm um sucesso profissional ou um sucesso financeiro, mas vamos olhar para todas as áreas. Entendendo que, na verdade, eu alcanço resultados em determinadas áreas da vida, mas eu sempre digo, nada está tão bom que não possa ser melhorado. O que eu não tenho, isso é uma frase do Paulo Vieira, né? O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, que se eu soubesse eu já teria. Sim. Né? Então, as pessoas que entendem que é uma caminhada e que o processo é um processo de construção sempre, elas sempre estão, vamos dizer assim, inconformadas com o estágio. Quando eu digo inconformado, não é no sentido negativo, no sentido positivo mesmo. Cara, eu alcancei isso aqui, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso ir além. Né? Atletas de alta performance fazem isso. Qual é o próximo passo? Eu já alcancei isso aqui, celebro, mas eu preciso avançar. Sim. Certo? Então, e muitas das vezes você olha para um lado, cara, eu tenho sucesso aqui, cara, mas essa área da minha vida, eu preciso, de alguma forma, entender isso melhor. Eu preciso performar isso melhor. Sim. Preciso dar atenção para isso mais. Né? Por quê? Porque uma hora, às vezes, o desequilíbrio aqui pode trazer consequências de cá. E eu falo de harmonia. Né? Eu falo de olhar para a vida como um todo e estar em harmonia. E viver com intensidade cada momento em cada área da sua vida. Jorge, além do evento, você também é mentor, então fala suas redes sociais, para quem quiser fazer algum curso ou, né, te contratar como mentor, o que a pessoa pode fazer, como ela te encontra? Basicamente no Instagram, né, no @jorgecomoff. Nós estamos passando por um processo, inclusive, até de reformular as nossas outras redes. Em breve vai ter muita novidade também no YouTube, um canal que a gente está desenvolvendo nisso. Mas basicamente é o Instagram hoje. Lá tem meu contato, tem meu WhatsApp, né? Você vai falar com pessoas da minha equipe, seja para contratar para um evento palestra, seja para uma mentoria em grupo, seja para um treinamento empresarial que a gente também traz. Sim. Assim. Inclusive, você falou sobre o seu instituto. Sim. No seu currículo e a gente nem comentou. Fala um pouquinho como funciona. Quando eu fiz uma transição também nessa área de treinamentos, né? E passei por outros processos de desenvolvimento, de busca de conhecimento, eu resolvi aqui em Rio Preto fundar um instituto, que é o Instituto Ser Completo. Certo? Então, o Instituto Ser Completo é para quê? Para ajudar pessoas ao desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Né? Então, eu sempre falo que o Instituto Ser Completo é focado em desenvolver pessoas e negócios, né? Usando da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Certo? Então, nós aplicamos nas nossas imersões, treinamentos, ferramentas que ajudam equipes a performar, né? Trabalha com liderança, trabalha com gestão, trabalha com relacionamentos e trabalha com o próprio desenvolvimento humano na área do autoconhecimento, na busca de alta performance e em diversas áreas. Que delícia de conversa, que conversa poderosa, na verdade. Muito obrigada, Jorge. Gratidão. Obrigada por compartilhar conosco o conhecimento, a sabedoria que você adquiriu e que você está transbordando, né? Não está aguardando aí para você. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, participar desse podcast aí que tem alcançado e buscado alcançar muitas vidas. E eu tenho certeza que
A gente ainda vai fazer muita coisa juntos. Com certeza. Contem comigo sempre e sucesso para vocês. Até porque Obrigada. esse ano é o melhor ano das nossas vidas até então. Com certeza. Obrigada, É isso. Jorge. Obrigada, Jorge. E para quem está assistindo, não deixem de acompanhar os outros vídeos também. Deixa o like, deixa comentários para o Jorge para ele vir aqui responder vocês. Comentem também nas redes sociais dele. E até o próximo episódio. Exatamente. Fique aqui nos próximos. Tchau.